Eu não acredito que me obrigaram a falar sobre isso. Mixtape é um jogo, entre várias aspas, que foi feito e pensado para um público mais alternativo, jovem e moralista. Ou seja, é uma produção lacradora. E isso por si só já seria um bom motivo para qualquer um com bom senso se afastar dessa bomba e deixar esse tipo de coisa para quem gosta. Afinal, é um projeto que tem um público-alvo bem definido e é bem claro que tipo de pessoa que eles querem agradar. E a história podia acabar por aqui. É só um jogo woke e tosco que é feito pra quem é woke e tosco. Não é o meu tipo de jogo, então eu nem vou perder o meu tempo criticando algo que não foi feito para um público geral. Mas não, eles não podiam deixar a história acabar por aí, né? Vários criadores de conteúdo, jornalistas, gamers e empresas começaram a querer socar na nossa goela de tudo quanto é jeito que esse jogo é a 8ª maravilha do mundo, que é um verdadeiro jogo 10/10 e que nós, meros mortais, não sabemos apreciar uma boa obra de arte. E por causa dessa idiotice, eu tenho que mais uma vez dizer: bom dia, eu sou o Matroz e hoje vamos analisar e mostrar do porquê que Mixtape é um dos piores jogos de todos os tempos e que não adianta os falsos jornalistas gamers e empresas ficarem mentindo e querer forçar isso no público. Isso daqui nem sequer é um jogo. Antes da gente começar, eu peço que por favor deem like, compartilhem e hypem o vídeo. Isso me ajuda demais e ajuda a gente a continuar com o nosso trabalho e continuar aqui sempre de frente contra essas porcarias que eles querem socar na gente. Agora, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Vamos começar com a produção do jogo. Mixtape foi vendido como um jogo indie, um jogo simples que foi feito com muita paixão e comprometimento por sua equipe simples e humilde de desenvolvedores. Venderam uma história de que era um jogo de baixo orçamento, mas que magicamente conquistou o coração de milhares de pessoas e de investidores. Só que não, a verdade é bem mais cruel e realista do que isso. Mixtape é um jogo publicado pela Annapurna Interactive, uma empresa fundada pela Megan Ellenson, que além de curiosamente ser idêntica à protagonista de Mixtape, ela também é filha de Larry Ellison, cofundador da empresa Oracle, e ele também curiosamente é bilionário e judeu. Ou seja, a Annapurna Interactive é diretamente financiada pelo papai Larry Ellison. Ou seja, Mixtape não é indie porra nenhuma. Ele, na verdade, é um projeto fruto de um nepotismo descarado de bilhões de dólares. E ainda por cima, é uma obra financiada por judeus. Uma obra lacradora financiada por bilionários judeus. Eu acho que não tem como ser mais clichê que isso, né? Mixtape sofre da síndrome de tentar ser um jogo no estilo visual novel. Nós acompanhamos a história de Stacy Rockford. Meu Deus do céu. Ela é uma jovem alternativa que quer seguir a sua carreira musical e se mudar para Nova York. Olha que legal. E enquanto essa trama clichê se desenrola, nós somos obrigados a ficar vendo as memórias dela e dos seus amigos, o Imbecil 1 e a Imbecil 2, enquanto eles vivem altas aventuras e travessuras onde não acontece merda nenhuma de interessante. Cara, que jogo bom, mano. E a história vai se revelando a coisa mais básica e óbvia do mundo, que só fica tentando forçar momentos bonitinhos pra passar uma lição de moral. Enquanto, claro, não podia faltar eles ficarem reforçando estereótipos progressistas de liberdade e olha como somos diferentes, punks e desconstruídos. Ai, os policiais são porcos, nossos pais são opressores que não deixam a gente viver, vamos derrubar o fascismo com o poder da música, irmão, yeah! Cara, eu vi só um pouco da gameplay até onde eu aguentei sem dormir. E depois eu tive que pesquisar mais, porque eu não aguentei ver a gameplay completa. Pelas comparações com o Dispatch, eu achei que no mínimo o jogo teria desafios, ou que você teria escolhas para termos diferentes visões e finais diferentes para enriquecer a nossa relação com os personagens. Tipo Life is Strange, que é um outro jogo lacrola ruim, mas que pelo menos tem escolhas e uma gameplay mais interessante. Diferente de Mixtape, que não tem nada, literalmente
literalmente é um jogo sem nada. Cara, que jogo bom, mano. Isso aqui nem sequer deveria ser chamado de jogo. Mixtape é uma enorme cutscene de 4 horas, onde às vezes você pode apertar os botões e interagir de maneira mínima com as cenas. Você nem sequer pode falhar e nada do que você faz tem alguma importância. Tipo, se você assistir o jogo inteiro pelo YouTube, você vai ter 99% da experiência de Mixtape. Os outros 1% é você andando que nem uma barata tonta pra achar algo pra interagir e começar outra cutscene. Ah, e também tem aquele minigame nojento, onde a câmera foca dentro da boca de 2 adolescentes e vemos com detalhes as línguas deles se esfregando. E depois a gente que é estranho por gostar de Stellar Blade e Nier Automata, né? Aí, já tá bom. Não, não tá bom ainda. Calma. Cara, que jogo bom, mano. Não tem o que falar de Mixtape, não tem como defender essa desgraça. É um jogo mentiroso e um dos casos mais descarados de Industry Plant da história. É só ver como jornalistas gamers deram as notas. Isso aqui é só um jogo lacrador, onde nem sequer é preciso fazer nada minimamente desafiador na gameplay. Porra, vamos ser sinceros, esse jogo, onde você nem precisa segurar o controle, é um jogo 10/10, obra-prima para a IGN e para as grandes empresas jornalísticas de jogos. Cara, não tem como inventar uma história mais cômica do que a própria realidade. As próprias empresas entregaram a sua canalice e cara de pau sozinhas. E quem defende esse jogo, porque acreditem, tem muito otário defendendo esse jogo, normalmente é o pessoal que não joga jogos de verdade e se acomoda com o estado atual da indústria, onde temos obras baratas e mal feitas que ganham destaque apenas por apoiarem uma agenda ideológica. E de novo, eu vou repetir mais uma vez, se o jogo tivesse sido lançado e eles tivessem ficado na deles, sendo um jogo lacrador que abraça esse público, aí ficaria tudo bem. Mas aí eles quiseram ser enormes, quiseram ser o novo jogo do ano e cagaram em cima daqueles que não gostaram do produto. Aí eles só colheram o que plantaram. Eles não se tornaram um fenômeno, eles apenas trouxeram um hate massivo em cima do jogo e um número de jogadores patético no lançamento. Mixtape podia muito bem ser um jogo de nicho. O jogo podia ser uma produção honesta que existiria e não incomodaria ninguém, mas eles tinham que tentar dar um passo maior que a perna, tinham que mentir, tinham que forçar um falso fenômeno com notas falsas e opiniões compradas. Aí no fim nós, como consumidores, fomos obrigados a nos impor e garantir nossos direitos. Gente, Mixtape não é um jogo bom, nem sequer é um jogo. E nós, jogadores normais, que só estamos lá pra jogar um Stellar Blade, jogar um Pragmata, jogar um Resident Evil, jogar algo bom, nos sentimos ofendidos por sermos obrigados a ter que ver e tacar hate em um produto que nem sequer foi feito pra gente, só porque os idiotas da Annapurna e seus fãs não foram realistas e honestos com o seu produto.